Boa noite. Se fosse perguntado qual foi a motivação de Deus para enviar seu Filho ao mundo e salvar pecadores como eu e você? O que levou Deus a se revelar a nós, a se mostrar a nós? Qual o motivo de Deus para enviar o Espírito Santo e assim iluminar as nossas mentes para entender o Evangelho? O que levou Deus a ter o trabalho de levantar pessoas para pregar o Evangelho para mim e para você? Se essas perguntas forem feitas abordando a questão da motivação de Deus, do impulso em Deus para chegar a nós, qual seria a sua resposta? Os reformadores do século XVI responderam com o sola gratia, isto é, somente pela graça. Foi pura graça de Deus. Para eles, as motivações das ações divinas em favor da humanidade estava no próprio Deus. De fato, a motivação foi a graça de Deus. E esta não é só a resposta dos reformadores, mas também a resposta das Escrituras. E até podemos dizer que foi a resposta dos reformadores porque eles a encontraram nas Escrituras. Quando Deus olhou para o mundo, Ele não viu nenhum mérito na humanidade, nenhum mérito em mim e em você. Nada de bom em mim e em você que atraísse a sua atenção ou fosse merecedor do amor dele. Mesmo assim, Ele se dispôs a agir em favor de pessoas pecadoras, movido apenas por sua graça. A motivação sempre esteve nele, nunca na humanidade, nunca em nós. Continuando a nossa série de 5 pregações sobre os 5 solas da Reforma, isto é, os 5 princípios que nortearam a Reforma, colocado na língua latina, que era a língua comum da época, em forma de sola, que quer dizer somente. Já vimos e tratamos do sola Scriptura, isto é, somente a Escritura, como fonte de verdade e padrão para a nossa fé e prática. Somente Cristo, sola Cristo, somente Cristo, como nosso mediador e aquele que nos dá acesso a Deus e media as bênçãos de Deus para nós. E hoje vamos ver o sola gratia, isso é, somente a graça. Nas Escrituras, a palavra graça, entre os vários usos que tem, 2 se destacam. Graça tanto refere-se à motivação de um favor concedido a alguém, como o próprio benefício trazido por este favor. No primeiro caso, ela descreve a motivação ou a atitude de socorrer as necessidades ou desejos de alguém, mesmo que esta pessoa não mereça esse atendimento, não mereça esse socorro e nem tenha como recompensar e nem tenha como retribuir. É aquela disposição por beneficiar alguém que surge voluntariamente e não por obrigação. Porque se for por obrigação, já não é graça. A graça, então, é a disposição voluntária de ajudar quem não merece ou quem não pode retribuir a ajuda. Mas também a graça é o benefício que esse favor traz. Então, no caso de Deus, podemos dizer que a graça que estava em Deus
quando ele viu nosso estado de miséria e necessidade, essa graça saiu dele e veio a nós em forma de socorro e bênçãos. A graça que estava no coração dele chega a nós, se manifestando, e eu quero destacar 3 manifestações desta graça. A primeira delas é a salvação. Foi somente pela graça que Deus nos salvou. A motivação de Deus para nos salvar foi unicamente a sua graça. Nada mais que a sua graça. Vamos ver 2 textos que afirmam isso diretamente. Um deles está no livro de Atos, no capítulo 15. O capítulo 15 do livro de Atos nos descreve o que veio a ser considerado o primeiro concílio da igreja cristã. Uma reunião na qual líderes da igreja, na época apóstolos e pastores, apóstolos e presbíteros, se reuniram para tratar de uma questão que, mesmo resolvida, tem assediado a igreja durante séculos. A igreja começa entre os judeus. Jesus era judeu, os primeiros apóstolos eram judeus, os primeiros cristãos também judeus. E esses primeiros cristãos, que eram judeus, mantinham os seus costumes do judaísmo. Mantinham então suas práticas e rituais judaicos. Mas depois o Espírito Santo levou, podemos dizer que praticamente empurrou a igreja a testemunhar aos gentios, isto é, aos não judeus. E quando o evangelho chega aos gentios, alguns judeus começam a dizer que estes gentios também deveriam ter as práticas judaicas se quisessem ser salvos. Se eles não tivessem aquelas práticas da lei mosaica, eles não seriam salvos. Esse é o problema que o Concílio de Jerusalém, relatado aqui em Atos 15, vai tratar. Lucas, o autor do livro, nos mostra isso no verso 1. Quando ele diz da situação da igreja em Antioquia, podemos dizer a primeira igreja cristã formada por maioria de gentios, como alguns chegaram lá, alguns judeus chegaram lá e começaram a dizer: vocês precisam ser circuncidados, vocês precisam obedecer aos costumes da lei mosaica, aos costumes de Moisés, se vocês quiserem ser salvos. Senão, vocês não podem ser salvos. Os líderes daquela igreja em Antioquia eram Paulo e Barnabé. E eles então se opuseram claramente a esse ensino. Verso 2 mostra isso. E a discussão foi tão grande que a igreja em Antioquia determinou o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vocês dois, Paulo e Barnabé, e mais alguns outros aqui da nossa igreja, voltem lá, vão lá para Jerusalém, onde o evangelho começou a ser pregado, onde estão os apóstolos, e falem lá com os apóstolos e presbíteros para tratar desta questão. Então, Paulo e Barnabé, com outros líderes da igreja, se encaminharam até Jerusalém. Chegando em Jerusalém, verso 4, eles foram bem recebidos pela igreja em Jerusalém, pelos apóstolos, pelos presbíteros. Eles testemunharam tudo que Deus tinha feito. Mas note o verso 5. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés.
Então estas pessoas dizem, eles precisam observar a lei, senão não estão salvos. Pedro começa a responder. Os apóstolos e presbíteros se reúnem para tratar a questão. Há um grande debate, versos 6 e 7. E Pedro, então, toma a palavra e, respondendo, ele começa a mostrar como Deus o usou para levar o evangelho aos gentios. Como ele foi o primeiro que Deus usou para levar a proclamação do evangelho aos gentios. E Pedro aqui faz referência àquilo que está relatado em Atos 10, que é a ida dele até a casa de Cornélio para pregar. E Pedro diz o seguinte, verso 8, e Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também havia concedido a nós. Note o argumento de Pedro. Eu fui lá na casa de gentios, de pessoas que não eram circuncidadas, de pessoas que não guardavam os costumes e a lei de Moisés, preguei o evangelho e o que foi que aconteceu? Deus mandou o Espírito Santo para eles, da mesma forma como havia enviado para nós. Verso 9, continuando. E Deus não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Deus então purificou o coração deles, sem fazer distinção nenhuma. Verso 10. Agora, pois, porque vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Note a seriedade do que Pedro diz. Por que vocês agora querem o quê? Querem o quê? O que diz aí? Tentar quem? Tentar a Deus. Por que que vocês agora querem tentar a Deus? Colocando sobre essas pessoas um jugo. A palavra jugo se refere àquela canga, normalmente feita de madeira ou de ferro, que é colocada sobre os animais para puxar um arado ou puxar uma carroça. E Pedro então diz, vocês querem prender estes irmãos, colocar um peso na costa desses irmãos, que nem nossos pais, e lembra, Pedro era judeu, e ele está se referindo aos judeus antepassados dele. Nem nossos pais, nem nós podemos o quê? Suportar, carregar. Aí vocês querem colocar na costa deles agora? Vocês estão querendo tentar a Deus. Aí ele diz, mas nós cremos o quê? Que somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Em oposição àquele ensino de que os discípulos deveriam cumprir as regras da lei, deveriam cumprir os ritos judaicos, Pedro diz, nós somos salvos pela graça. É pela graça. Tentar acrescentar algo a isto é querer tentar a Deus. Não é uma coisa pouca. É algo sério. É mexer com algo que está no coração de Deus. Somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo.
Veja ainda Efésios capítulo 2. Na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, ele descreve a mudança ocorrida em todos que seguem o Senhor Jesus. Ele começa dizendo que Ele nos deu vida. Nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2, começando aí no verso 1. Nós andávamos conforme as ondas do mundo, conforme os desejos do nosso coração, fazendo a nossa vontade. Era assim que nós andávamos. Mas verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Note a ênfase. Mas Deus, sendo o quê? Rico em quê? Em misericórdia, em ter pena de quem é miserável. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa de quê? Do grande amor com que nos amou. Foi por causa de alguma coisa em nós? Foi por causa de alguma boa obra que nós realizamos? Foi por causa de algum bem previsto em nós? Foi por causa de quê? Do grande amor com que nos amou. A causa estava onde? No próprio Deus, não estava em nós. Boa parte dos nossos amores estão em quem a gente ama. Concorda comigo? Boa parte dos nossos amores, a causa está na pessoa amada, certo? Ou na beleza, ou no que faz por nós, ou no que presta para nós, mas normalmente os nossos amores são assim. Nós amamos porque vemos algo agradável que nos atrai em quem nós amamos. Este é o caso do amor de Deus por mim e por você? É este o caso? É? Não. Por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Aí ele diz, pela graça vocês são salvos. E ele vai repetir isso no verso 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que fez Deus salvar você? O quê? A graça dele. Se essa não for sua resposta, a salvação que você tem não vem de Deus, então nem é salvação no caso, certo? Não, é porque ele viu que eu era bom, ele viu o meu coração, e ele viu que eu não era tão ruim assim, ele viu que eu ia ser bom. Olha, isso não é evangelho. Evangelho diz, foi somente a graça, somente a graça. Deus salvou você, se você é um salvo em Cristo. Não é porque você é melhor do que ninguém, nem eu. Não somos, somos tão pecadores quanto qualquer outro pecador desse mundo. Se por acaso nós não chegamos a fazer o que muitos fazem, sabe o que foi isso? Graça. Não foi porque não nos faltasse vontade, não. Talvez nos faltou oportunidade, né?
A gente gostaria de ter feito um bocado de coisa que não teve chance. Se fizesse era preso, se fizesse era morto, se fizesse era descoberto. Aí a gente não fez. Não foi por causa de Deus. Temor a Deus. Eu sempre lembro de um irmão que diz: rapaz, eu nunca cometi adultério até hoje por medo da minha mulher. Vergonhosamente eu não admito que foi medo de Deus. E é vergonhosamente mesmo, certo? Mas ainda bem que mesmo por medo da mulher ele não fez. Ok? Mas a maioria de nós não extrapola o que o nosso coração quer. Não é por temor a Deus, não. É medo dos homens. É medo dos homens. Não havia nada de bom. Se não fosse esse medo dos homens, eu acho que, sei lá o que seria do mundo. Concorda comigo? Foi graça. Foi graça. Foi somente graça. Esta salvação produziu a justificação em nós. Veja Romanos capítulo 3, versos 24 e 25. Em Romanos, Paulo está mostrando a nossa justificação. Aí no capítulo 3, a partir do verso 21, ele começa a descrever como se dá esta justificação. No verso 23 ele diz: todos nós somos pecadores. Agora veja no verso 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Aqui nós temos uma redundância. Gratuitamente, o que é gratuitamente? É algo que é o quê? De graça, né? Se é gratuitamente, é de graça. Aí Paulo diz: gratuitamente por sua graça. Paulo não entendia de língua, não sabia escrever direito, aí cometeu um vício de linguagem. Foi isso? Não. Foi o Espírito Santo que o levou a colocar isso aí por ênfase. Nós somos justificados, isso é, declarados justos, de graça, por sua graça. Aí ele continua, mediante o quê? A redenção. E o que é redenção? O pagamento para libertar um escravo, era usado na época, alguém era escravo. Então o preço do resgate era chamado de redenção. Mediante a redenção que há em quem? Um preço foi pago. Mas foi pago por quem? Jesus Cristo. E aí ficou de graça para nós. De graça. E aí ele continua falando de Jesus Cristo, a quem Deus propôs como propiciação no seu sangue. Isso é na sua morte. Propiciação fala do local onde os pecados são apagados. E aí diz que o próprio Deus propôs, fez a proposta de que o seu filho Jesus, com sua morte na cruz, fosse este local onde os nossos pecados foram apagados. E isso por graça. Veja Hebreus capítulo 2, verso 9. Ele está falando do Senhor Jesus Cristo, ele diz: vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então Jesus Cristo morreu, por quê? Por causa da graça de Deus. Foi graça. Nada de mérito meu, nada de merecimento meu nem seu. Foi graça. Veja ainda a carta que Paulo escreve a Tito, capítulo 3, versos 5 a 7. Tito 3, versos 5 a 7. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua
Misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança de vida eterna. Ele nos salvou, não por obras de justiça que houvéssemos feito. Não. Está claro? Não foi nada em mim, nada em você. Não foi por obras nossas. Não foi por mérito nosso. Ele nos salvou, não por obras de justiça, mas, segundo o quê? A sua misericórdia. Segundo a sua misericórdia. E verso 7, a fim de que, justificados por graça, nós recebamos o título de herdeiros. Herdeiros da esperança da vida eterna. Por que nós temos essa herança? Por graça. Graça. Sempre foi graça. Veja Romanos capítulo 4, verso 4. Também continuando ali a falar da justificação, e ele está dando o exemplo, o apóstolo Paulo está dando o exemplo de Abraão. Ele diz o seguinte: ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. O que Paulo está querendo dizer aqui? Se a salvação ou a justificação for por causa das nossas obras, isso não é um favor, isso não é graça, isso é o quê? Pagamento. Supondo que eu fosse um empregador e você meu empregado, aí você trabalha um mês inteiro para mim, aí chega no final do mês e diz: ei rapaz, eu tenho um presente para te dar, está aqui o teu salário. Você diria o quê? Presente coisa nenhuma, eu trabalhei. Isso aí é pagamento, isso aí não é presente não, isso é pagamento, eu mereço, eu trabalhei, é o que Paulo está dizendo. Se for por obras, Deus nos deve. Essa é a verdade, mas não foi por obras. Veja ainda Gálatas capítulo 2, verso 21. Essa foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo e trata exatamente desse assunto. Porque aqueles judaizantes estavam indo nas igrejas onde Paulo pregava o evangelho e pregando a mesma coisa: vocês precisam voltar à lei mosaica. Vocês precisam voltar àqueles princípios da lei, porque senão vocês não são salvos. Aí Paulo escreve essa carta às igrejas da Galácia para tratar exatamente desse assunto. E no capítulo 2, verso 21, ele diz: não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Cristo morreu em vão. Entende o argumento de Paulo? Se a gente pode ser salvo por nossa obediência à lei, qual a razão da morte de Cristo? Se havia uma outra maneira de Deus nos salvar, e essa outra maneira era as nossas boas obras, mas mesmo assim Deus diz para o seu filho: vai lá e morre por aquele povo. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Deixa-me dar uma ilustração. Suponha que seu filho esteja com problema no dente, precisa ser arrancado. Você leva ele lá para o dentista e o dentista diz: olha, eu arranco, mas eu arranco sem anestesia, eu não aplico anestesia. O que você faz? Pois deixa o dente do meu filho aí, que eu vou atrás de outro. Não faria isso?
Ou você pode arrancar, doutor, pode arrancar. Agora suponha que o seu filho tenha alergia à anestesia, que tem algumas pessoas que têm. Eu nem consigo saber como é que elas tratam dos dentes, mas tem algumas pessoas que têm alergia à anestesia. Aí não pode aplicar. Aí qual é o jeito? Aí o jeito é você se atracar ali com seu filho, talvez até chorar junto com ele, não é verdade? E isso não tem outro jeito. Vai ter que ser sem anestesia, porque o seu filho é alérgico à anestesia. Agora, se o seu filho não é alérgico à anestesia, e mesmo assim você deixa o dentista arrancar o dente dele sem anestesia, você é um pai cruel. É isso que você é. Então, se não precisava Jesus morrer na cruz, passar por todo aquele sofrimento horrendo, terrível, porque a gente poderia ser salvo por nossas obras, e mesmo assim o Deus Pai deixou ele morrer, esse Deus é amoroso? Não. Esse Deus é sábio? Não. Se não for por graça, nós estamos dizendo que a morte de Jesus foi em vão. A morte de Jesus não resolveu nada. Somente por graça, porque é somente pela graça que nós somos salvos. Segunda manifestação, a graça vence o poder do pecado e nos capacita a servir a Deus. A graça vence o poder do pecado e nos capacita a servir a Deus. Leia Romanos 6, 14 aí comigo. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da... Depois de salvos, nós somos libertos do poder do pecado. E o que é que nos liberta do poder do pecado? É o nosso esforço, é a nossa luta, é a nossa busca. É isso? É o quê? A graça. É a graça. O que nos liberta do poder do pecado em nossa vida é a graça de Deus. É ela. Veja também Tito, capítulo 2 agora. Volte ao livro de Tito, capítulo 2. Versos 11 e 12. Tito, capítulo 2, versos 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela, a graça, nos educa, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e... O que a graça? A graça nos salva, ele diz no primeiro, mas o que a graça faz mais? Nos educa. Para que reneguemos, venhamos a abandonar, a negar a impiedade e paixões mundanas e viver neste século, neste mundo, é a ideia, de forma sensata, justa e piedosa. A graça transforma. A graça, o seu Tomé tinha uma ilustração, o professor Tomé Wilson, que alguns aqui conheceram, que a graça é Deus enfiando a mão na lama para tirar uma pedra bruta. E depois ele lava essa pedra e começa a trabalhar na pedra e polir a pedra para que a pedra um dia venha a brilhar. Foi isso. Deus enfiou a mão na lama podre do pecado, tirou a mim e a você da lama. Mas não deixou a gente envolvido na lama. Ele lava. O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que nós lemos em Tito capítulo 3. E vai trabalhando, talhando daqui, tirando o que não presta daqui, tirando o que não presta de lá, para nos fazer brilhar. É isso que a graça faz. Nós vencemos o poder do pecado em nossa vida por causa da graça. É a graça. Agora veja Romanos capítulo 12.
Romanos capítulo 12, verso 3, o apóstolo agora está falando sobre a vida cristã, a vida do justificado. Ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Aí ele descreve os dons espirituais. Aliás, descreve o corpo, a igreja como um corpo. E no verso 6 ele diz: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. A capacidade para servir a Deus, Deus dá por quê? Ele viu que fulano ia fazer bem isso. Ele viu que fulano ia fazer bem aquilo. Foi isso? Graça. Se alguém canta bem por quê? Graça. Se alguém toca bem por quê? Graça. Se alguém prega bem por quê? Graça. Se alguém explica bem a palavra de Deus, faz isso por quê? Graça. Se alguém aconselha e exorta bem, faz isso por quê? Graça. Lembre sempre disso. É graça. Sempre é a graça. A graça nos salva e a graça nos dá o poder de vencer o pecado e a capacidade de servir a Deus. Nunca, não, é porque eu me preparei muito, eu estudei muito, Deus sabe o quanto eu me esforcei, parará, eu tenho talento, eu nasci com esse talento. Quem lhe deu talento? E quem lhe deu a chance de desenvolver o talento? Imagine alguém que nasce com um talento musical extraordinariamente grande, mas vive toda a sua vida lá no meio da roça, sem nunca ver um instrumento musical. Vai desenvolver esse talento como? Tanto o talento, como as oportunidades de aprender e desenvolver, vem de Deus pela graça. Nunca se gabe, nunca se orgulhe, nunca se ache. Por melhor que as pessoas achem você, você mesmo nunca se ache. Porque tudo que você tem de bom foi a graça. Somente a graça. A graça nos salva, a graça nos capacita a vencer o pecado e a servir a Deus. E o terceiro ponto é a graça, somente a graça que opera a fé em nossos corações. Tá certo, tudo foi graça, mas eu tive fé. Eu tive que ter fé. A fé foi minha. Leia Atos 18, 27. Aqui está narrando uma das visitas de Paulo a Éfeso, e depois que ele passa por lá, Apolo chega, e Apolo decide então também levar o evangelho, ou edificar os irmãos na Acaia. Aí no capítulo 18, verso 27, Lucas nos narra esse episódio assim: quando ele, Apolo, resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Por que você creu? A graça. A graça. Não sei se você pensou, mas muitas vezes eu me admiro o quanto tem gente melhor do que eu e que não segue a Cristo. Talvez você tenha no seu ambiente de serviço, na sua vizinhança, pessoas mais inteligentes, pessoas mais capazes, e até moralmente, quando você olha em termos morais humanos, pessoas melhores do que você. Não sei se você já encontrou, né? No meu caso, um bocado de pessoa mais paciente do que eu. Só que não é cristã, mas tenho que admitir, é mais paciente. Eu, na situação dessa pessoa, não sei se eu aguentaria não, mas ela aguenta. Então, é isso que eu estou classificando, pessoas melhores do que eu.
Só que essas pessoas não chegaram a crer em Cristo. E por que eu cheguei? O quê? Graça. Não é mérito. Não é razão para orgulho. Ah, eu creio, creio. Você creu por causa da graça. Foi a graça que abriu os teus olhos. Foi a graça que te arrastou aos pés de Cristo. Foi a graça que literalmente te puxou e te atraiu e te amarrou a Cristo. Foi a graça. Lembre-se disso. Não se acha melhor do que ninguém. Não se acha assim porque você creu. Não. Foi a graça. E somente a graça. Irmãos, isso é evangelho. Você começar a achar que foi algo em você, já não é mais evangelho. Certo? Já não é mais evangelho. Esta graça aqui produziu, plantou, criou a fé em nós, é a graça que nos fortalece. 2 Timóteo 2:1. Paulo, escrevendo sua última carta, a carta a um dos seus colaboradores mais amados, ele diz: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Você precisa de força? Onde é que você encontra força? A graça. Está tendo dificuldade de obedecer a Deus em alguma área da vida? Está tendo dificuldade de se render a Deus em alguma área da vida? Renda-se à graça. Clame por graça. Deus, eu não consigo me render a Ti. Deus, eu não consigo seguir a Ti. Deus, eu não consigo fazer isso que a Tua palavra manda. Deus, eu estou com dificuldade de perdoar alguém. Eu estou com dificuldade de amar quem eu devo amar. Eu estou com dificuldade de fazer o que a Tua palavra manda. Deus, eu preciso me esforçar mais. É isso? Eu preciso de graça. É disso que eu preciso. Graça. Clame por graça. Peça graça. Renda-se à graça. É a graça que nos fortalece. Devemos estar fortalecidos na graça de Deus. Veja ainda 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12. Porque a nossa glória é esta. O testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Paulo está dizendo, a minha glória é essa, viver pela graça. A minha glória não é ser mais inteligente, não é ter mais força, não é ter mais influência, não é ser mais famoso, não é ser mais isso nem aquilo. A minha graça é, a minha glória, desculpe, é viver na graça. Essa é a minha glória. É nisso que eu me glorio. Não é porque eu sei mais, não é porque eu estudei mais, não é porque eu tenho mais força, não é porque eu sou mais esforçado. A minha glória é porque eu vivo pela graça. Essa deve ser a nossa glória. Sermos completamente dependentes da graça de Deus. Reconhecermos que tudo que nós temos foi devido à graça. Num outro texto, Paulo vai dizer que trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. Aí ele diz, eu não, mas a graça de Deus comigo. Se você consegue fazer mais do que outros, se você consegue ser melhor do que outros em alguma coisa, se você consegue produzir mais do que outros, isso é por causa da graça. Somente. Somente pela graça. É a graça que sustenta a nossa fé, que nos fortalece. Deixar esta graça, irmãos,
é abandonar o Evangelho. Veja Gálatas, capítulo 1, verso 6, aquela carta que Paulo está tratando dessa questão. Então, escrevendo a esses irmãos, Gálatas 1,6, ele diz: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas alguns que estão tentando perturbar vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Note bem, eu estou surpreso que vocês estão deixando aquele que os chamou na graça para seguir um outro evangelho. E aí ele diz que de fato não é evangelho nenhum. Porque evangelho significa boas notícias. Se a boa notícia é que depende de mim, isso é uma boa notícia? Hã? Se conhecendo como você se conhece, me conhecendo como eu me conheço, a salvação depende de você ser bom. A salvação depende de você obedecer à lei. Isso é boa notícia? É? Isso é lá boa notícia? Estou perdido. Se depender de mim, eu estou o quê? Perdido. Por isso que Paulo diz, não é evangelho coisa nenhuma. É perversão do evangelho. Alguns que estão perturbando vocês, pervertendo o evangelho. E veja o que ele diz ainda no mesmo livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 4. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de quem? De Cristo. Vocês caíram de onde? Da graça. Forte, não é forte? Vocês que estão procurando justificar-se, procurando sua salvação, procurando sua justificação pelas obras da lei, vocês estão separados de quem? De uma igreja? De uma religião? De uma denominação? É isso? Estão separados de quem? De Cristo. Vocês caíram da onde? Da graça. Cair da graça significa isso. Você tentar por você mesmo. Isso é cair da graça. É você deixar de confiar única e exclusivamente na graça de Deus que chega a nós em Cristo e começar a confiar em você mesmo. Começar a confiar no seu esforço, confiar nas suas boas obras, confiar nos seus talentos, nos seus dons, confiar em tudo que é seu, ou tudo que os homens fazem na sua igreja, na sua religião, na sua denominação, no seu pastor. Quando você coloca sua confiança nisso, você está o quê? Caindo da graça. Sua confiança deve estar em Cristo, na graça de Deus que vem em Cristo. Veja ainda Hebreus capítulo 13, verso 9. Não se deixem levar, Hebreus 13, 9. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. Porque o que vale é ter o coração confirmado com graça. E não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Aqui o autor da carta está tratando o mesmo problema. Vocês precisam parar de comer isso, parar de comer aquilo. Isso a lei proíbe, aquilo o outro também a lei proíbe. Vocês não podem... Aí ele diz, olha, deixem ou parem de se levar por doutrinas diferentes e estranhas, por ensinos diferentes e estranhos. Porque o que é que conta, o que é que vale? É o coração firmado na graça. É isso que conta. Sua fé estar firmada na graça. E não em regras, e sim na graça de Deus.
E duas últimas referências para nós encerrarmos. Nós devemos tomar cuidado para não banalizar a graça. Não transformar a graça em licenciosidade, em licença para pecar. Judas, carta que fica antes do livro de Apocalipse, só tem um capítulo, Judas, verso 4. Ele diz o seguinte: pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ele diz, olha, certas pessoas se infiltraram aí e não foram notadas, mas elas estão aí no meio de vocês. Ele diz, estas pessoas são ímpias. Por quê? Porque elas transformam a graça de Deus em libertinagem. Elas acham que já que é por graça, então eu posso continuar na lama. Então eu posso continuar no pecado. Então eu posso fazer o que eu bem entender, porque é de graça. Isso é transformar a graça de Deus em libertinagem. E, por último, 2 Coríntios 6:1. Segundo aos Coríntios 6:1, o apóstolo diz, e nós, na qualidade de cooperadores com Deus, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Esse é o outro cuidado. Um é tomar cuidado para não confundir graça com licença para pecar. Transformar a graça em libertinagem. O outro é não receber a graça em vão. Você tem escutado uma mensagem sobre a graça de Deus. Você viu vários textos bíblicos que mostram que a salvação é apenas pela graça. Que a vitória sobre o pecado e a capacidade para servirmos a Deus é pela graça. Que a fé e a força para permanecermos seguindo a Deus é apenas pela graça. E que se não for assim, é nos separarmos de Cristo, é deixarmos o Evangelho, a palavra da graça. O que você vai fazer? Tudo isso vai ser vão? Tudo isso vai ser vazio? Ou essa graça vai mudar a tua vida? Ou essa graça vai te levar a seguir a Cristo? Ou você vai ouvir e receber tudo isso, mas vai ser em vão. Essa é a graça maravilhosa de Deus. Tudo é somente pela graça. A salvação, com a justificação, é pela graça. A vitória sobre o pecado e a capacidade para servir é pela graça. A fé e a força que nos fazem perseverar é por causa da graça de Deus. John Newton, um pregador inglês do século XVIII, compôs um hino que para mim poderia muito bem ser considerado o hino nacional dos evangélicos. A graça preciosa. John Newton viveu com sua mãe até os 6 anos de idade, quando sua mãe morreu. Seu pai era marinheiro e parava pouco tempo em casa. Durante aqueles 6 anos, sua mãe lhe educou com os princípios da palavra de Deus. Mas aí ela morreu. Seu pai casou com uma outra mulher, e esta mulher pouco se importava com princípios espirituais. Então John Newton foi deixado por conta própria. Ainda na infância, ele estudou apenas 2 anos, passou apenas 2 anos na escola, no internato. Depois não quis mais.
Então, com 11 anos de idade, seu pai o carregou para um navio. Pense aí num menino de 11 anos de idade, num navio, normalmente navegando na costa da África, traficando escravos, no meio de marinheiros. Como foi o aprendizado desse menino? Certo? O que esse menino aprendeu? E mais tarde, escrevendo sobre esse período, John Newton diz, ali falando dos seus 15 aos 17 anos, que não havia em seu coração um pingo de temor a Deus. Ele diz, não havia, além de não haver temor a Deus, não havia sensibilidade moral nenhuma, sensibilidade de consciência nenhuma, completamente depravado, ele disse. Depois ele se tornou um capitão de um navio e traficou escravos. Mas um dia, a graça o encontrou. E essa graça o transformou. Ele se tornou um pregador do Evangelho e compôs o hino que nós vamos cantar agora, encerrando o nosso culto.